Que Deus abençoe a todos os que estão assistindo a gente nesse momento. Espero que Deus venha abençoar você de forma gloriosa. A luz dele possa resplandecer nos seus caminhos. Pessoal, o que Deus leva em consideração quando ele faz, desde o alto céu, a escolha dele sobre uma pessoa? Ele escolhe uma pessoa. O que Deus ali viu, né, naquela vida ali, para que ele pudesse se revelar para ela e dar para ela o conhecimento dele, né, que é uma das coisas mais importantes, a fé, e ali fazer com que aquela pessoa ali venha a ser luz, aparecer diante de todos, de forma que mude aquela vida completamente, mude a vida das pessoas ao redor, né? O que Deus considera nesse momento? Porque a vida daquela pessoa vai mudar, né? Só que Deus, quando faz a obra na vida de alguém também, ele não visa que aquela pessoa seja egoísta, que ela se dê bem, né? Que seja só para ela aquela bênção. Não, a obra de Deus na vida de alguém é para atingir as demais, não é? Para que todos vejam e creiam. Porque a vontade de Deus é salvar almas. Tanto é, Glaucia, que quando os discípulos se preocupam, quando é que Israel ia voltar, sair das garras de Roma, o Senhor Jesus fala assim, olha, não se preocupem com isso, o mais importante vai ser vocês ganharem alma, porque eu vou dar o meu espírito para vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então, a mentalidade do Senhor Jesus não é nas coisas materiais, o mais importante são as vidas, né? As almas. É isso que o Senhor Jesus veio salvar. Esse é o objetivo dele. E aí, então, Deus usa alguns instrumentos para que isso aconteça, né? Foi o caso de Davi. Correto? E por que Deus não escolheu os irmãos dele? Qual foi o critério de Deus ali para que Davi que fosse o escolhido, né? Tendo em vista que o pai de Davi trouxe os irmãos dele e apresentou diante do profeta Samuel para que fosse ungido a rei. Só que de repente Deus viu que aqueles filhos iam tomar o reinado para si. Iam ser egoístas, como foi Saul. E apagou ali o Espírito de Deus. Não fez a obra de Deus, que era transformar Israel num país, né? Crescer Israel. E aí, né, usar essa pessoa que seria Davi, que foi Davi, como um ganhador de almas. Porque até hoje os salmos de Davi ganham almas, né? As obras de Davi boas, né? Aquela ética, aquela moral que ele tinha de tratar com os amigos, servem de exemplo até hoje. Mas o que levou Deus a tomar a atitude de falar, não, eu não quero esses filhos aqui de Jessé. Acabou os filhos? Não. Jessé responde, né? Tenho mais um que está lá fora. Aí Samuel fala, chama esse. Quando ele aparece, aquele que era excluído, né? Aquele que era o último, aquele que estava fora da panela, do sistema, da família ali, não sei porquê. Porque pro pai, ele teve a intenção, né? O pai tava vendo ali, para ser rei, são esses aqui, são os meus melhores filhos, olhando na aparência humana, né? Ele teve esse olhar, como às vezes a gente tem às vezes, né? De olhar aquela pessoa, e o mundo tem isso. Olha aquela pessoa, não, essa pessoa então vai para esse local, porque ela tem uma boa aparência, porque ela sabe falar, porque ela sabe ganhar dinheiro, né? Ela tem o diploma de tal, diploma de isso, daquilo, mas o que Deus estava olhando era totalmente o que a gente não consegue ver. E ali são duas coisas que a gente separou para essa pessoa entender o que Deus quer ver nela. Porque as pessoas falam, não, ele era o esquecido, né? Ele era o desamparado, ele era o excluído. E Deus foi lá e chamou.
Mas tem muitas pessoas também, a gente não pode generalizar. Porque fala assim, ele não tinha uma boa aparência. E todos acham que todos aqueles que não têm uma boa aparência, Deus vai chamar. Tantas pessoas que morreram sem ter boa aparência e não tiveram chamado, né? Quantas também pessoas? tiveram pessoas com boa aparência que foram chamadas. Então o que Deus vê? Tudo bem, ele Igual era. Saul, né? Saul também tinha Uma boa aparência, uma e boa Deus altura, escolheu sobressaía ele, sobre a cabeça, né? Ah. Passava na altura e tal. Então, você pode notar que não é isso que Deus vai ver. Às vezes você também não tem uma boa aparência. Às vezes você também não é uma pessoa que sabe fazer negócios, né? Sabe se comportar ali, tem atitude. Você não é essa pessoa que sobressai na escola. Não teve escolaridade, né? Né? Você também não teve escolaridade. Eu estou querendo dizer assim, aquelas pessoas que sabem se aparecer, né? Desenvoltura social, tem uma desenvoltura. Né? Essas pessoas têm desenvoltura onde for, no trabalho, né? Às vezes ela não tem nem estudo, mas ela tem essa facilidade. E aí talvez essa pessoa está me ouvindo e aí ela fala, pô, eu queria ser assim, porque eu sou tímido, né? Eu não sei me falar no meio das pessoas, eu me fecho. Então, Davi estava praticamente assim. Não estava ali no meio da panela, né? Não estava no meio do sistema. Estava excluído. Beleza, isso aí é um fator que Deus já te olha. Mas isso não quer dizer que Deus vai te chamar, porque o que Deus fala, na verdade, sobre Davi, ele diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, né? Olha só. O coração de Deus é bom, né? Então, além da pessoa ser a última, né? Não ser nada, ela também, Glaucia, Deus tem que ver que ela é humilde, né? Que ela reconhece, porque tem muita pessoa que é assim e é orgulhosa. Tem pessoa que é verdadeira. Né? Verdadeira, que reconhece que não é nada. E pede ajuda, porque tem muita gente que confunde aquele ditado, né? Ditado não, tem a palavra. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Aí tem gente que fala assim, não, os humilhados serão exaltados. Não, o humilhado perante mim vai continuar sendo humilhado. Porque ele é orgulhoso. Agora, o que se humilha, é até interessante que uma coisa leva a outra, né? 2 pessoas foram orar no templo. Uma dizia para Deus, ó Deus, eu sou dizimista. pratico seus mandamentos. Eu faço jejum. Eu sou perfeito, olha como eu sou. Eu sou um tal. Eu não sou, ele até se compara. Eu não sou como aquele ali, não, publicano, pecador. Entendeu? Eu não sou como aquele cara ali, ó, que te desagrada. E o outro, que era aquele ali, falava o seguinte: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? Eu não sou digno nem de olhar para o alto. Eu não sou digno nem de olhar para o céu. Ser propício a mim. E aí eles desceram do templo. Aí o Senhor Jesus fala assim: em verdade vos digo que este que se humilhou, ele foi atendido. Agora aquele que se exaltou, ele orava para si próprio. Ele não orava para com Deus, né? Então ele se exaltava e Deus não estava nem ouvindo. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, né? Igual o outro exemplo é os 2 ladrões na cruz, né? No momento Tem muitos exemplos, muitos exemplos. Então, pessoal, Deus às vezes quer te escolher onde você está. Você é o último, você é desprezado, você, sabe, está excluído. Mas você tem que ser humilde. Bem-aventurados humildes de coração, né? Porque deles é o reino dos céus. Igual uma situação do rico e de Lázaro, né? Do jovem rico, do rico e do Lázaro. As pessoas acham que
o Lázaro foi escolhido, foi para o céu porque ele era pobre. E o rico foi para o inferno verdade. porque era rico. Mas na verdade não é isso. Quantos pobres são orgulhosos, soberbos, né? E ao contrário também, tem ricos, Glaucias, que são humildes. É o caso do centurião, né? É o caso de José de Arimateia. Porque ter um túmulo de pedra era para uma pessoa milionária naquele tempo. Então, Paulo também, né? Lógico, teve que cair do cavalo. Você está entendendo, pessoal, onde a gente quer chegar? Ou seja, você tem que descer para você encontrar Deus. Você não pode ficar com esse orgulho aí dentro de você, senão você vai continuar sendo o último. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, Gláucia, as pessoas que são não são do padrão desse mundo, né? Tá entendendo? Que são humilhadas, né? Por não ser do padrão. Deus escolhe as coisas loucas, que é as pessoas fora do padrão deste mundo, para confundir as sábias, né? E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas essa pessoa foi humilde. Ela reconheceu, ela buscou, ela se ofertou. Ela entendeu o que Deus quer dela, a palavra chegou até ela e ela se ofereceu humildemente. E por que Deus escolhe, Glaucia, essa pessoa, né? Porque a glória tem que ser dele, sim ou não? É mais fácil uma pessoa dessa que é pobre, que é fraca, né? Que não é nada, glorificar a Deus. Porque ela vai ver de onde ela saiu e aonde Deus colocou. É igual a situação de aquelas pessoas que, eu faço bem, eu sou boazinha, eu faço caridade, eu isso, eu aquilo. Eu também. E tem aquela prostituta lá, igual, né? Prostituta chegou ao Senhor Jesus, que vê o pecado dela, vê, eu não sou nada, eu olho o que eu pratico, olho o que eu sou, o que eu faço, e vai até o Senhor e se humilha diante dele, né? Perante ele, e a vida dela é transformada, enquanto aquela que acha que é boazinha, que faz caridade, que ajuda, que faz doações para isso, para aquilo, se acha tão boa que ela não reconhece que precisa do Senhor Jesus. É como se ela quisesse dizer o seguinte: eu sou salva através das minhas boas obras, né? Ela está querendo dizer o seguinte, que ela conquista o reino de Deus, a salvação, através das obras que ela faz. Ou seja, ela está escrevendo uma Bíblia para ela. Porque não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E que todo aquele que o recebe tem a vida eterna. Não é assim? Então é nas obras de Jesus, foi pelo que ele fez. Então você pode até fazer a sua caridade, mas isso também é um orgulho seu. E você jamais vai encontrar o Senhor Jesus. Você pode fazer suas obras de caridade, com certeza. E é a obrigação do cristão você amar o próximo, né? Como pode o amor de Deus estar na pessoa se ela vê uma pessoa precisando, faltando alguma coisa, não ajudá-la, né? Então o amor de Deus não está nela. Mas não é isso que vai fazer você ser salvo. O que vai fazer você ser salvo é você ser humilde e reconhecer o caminho que Deus fez para a salvação, que é o único. Jesus falou, eu sou o caminho, né? Então, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém é salvo senão por mim. Então, nada de achar que fazer caridade, ser uma pessoa boazinha, não fazer mal para ninguém, vai te salvar, tá?
Você tem que estender tua mão para Jesus segurar nela. Aí sim você está salvo. E aí você pode fazer, com certeza, deve dar continuidade a essa obra social que você faz. Então, pessoal, você tem que entender como é que Deus vai agir para poder te tirar dessa situação e fazer como fez com Davi. Tirar do meio das malhadas, lá da onde você está, e colocar você como rei, pessoal. Senão você vai continuar sendo humilhado. Você vai continuar sendo o último. Você vai continuar sendo pisado pelos irmãos, pelos pais. Tu vê que Davi era humilhado dentro de casa, Glaucia. Os próprios irmãos dele, o próprio pai, não dava nada por ele. Mas ele lá com as ovelhas, ele tinha humildade. Ele dava vida, né, pelas ovelhas. Ele dava vida pelas ovelhas. Ele servia aquilo ali como se estivesse servindo ao pai. Então Deus se agradou da atitude dele em secreto. Ele não fazia aquilo na frente dos homens para aparecer. Ele usava aquilo ali aonde ele estava. Quer dizer, ele lutava com o leão, podia perder a vida, que também ninguém ia saber. Mas ele fazia para Deus. Né? Ele fazia isso, poxa, sabia que Deus estava vendo. E sabia que diante de Deus tem um livro de memorial onde está escrito todas as obras. Ele tinha conhecimento, quer dizer, ele investiu nas coisas de Deus, enquanto os outros... Mas isso tem muitos exemplos na Bíblia, né? Jacó investia nas coisas de Deus. Esaú investia nas coisas do homem, né? Os irmãos de José investiam nas coisas do homem. José investia nas coisas de Deus. Tu vê que tem sempre Maria, Marta, uma investia nas coisas de Deus, outra investia nas coisas dos homens. Essa é a diferença, pessoal. Se você não der valor às coisas de Deus, Deus não pode te ajudar. Deus não pode escolher, porque é você que se faz escolhido, é você que se apresenta para Ele, é você que vai até Ele, sabe? É você que se coloca na disposição. Então, pense nisso, dê valor às coisas de Deus para que você seja escolhido. Uma hora ou outra Deus vai te escolher, pessoal, mas depende de você, depende de você ser humilde, depende de você, sabe? Às vezes Deus até permite que a gente seja todo destruído, todo quebrado, todo, né, todo machucado, para a gente ficar bem, sabe? Agora você não tem mais nada, porque ninguém vem para Jesus bem, né? Eu não vejo ninguém entrando na igreja porque ele deu muito dinheiro, tem um helicóptero, tem navios, né? Com uma saúde plena, uma família abençoada, né? Está se dando bem. Eu não vejo ninguém entrando na igreja assim, mas eu vejo entrando na igreja arrebentado, né? E de repente esse é o melhor momento também. A pessoa está arrebentada e buscando com humildade. Eu preciso de ti, Senhor. Me arrebentei todo. É igual o filho pródigo, né? Foi comer resto com os porcos lá. Se arrebentou todo, perdeu tudo. E aí ele na humildade voltou. Tá bom? Então, vença a tua arrogância. Vença a tua orgulho, a tua prepotência. Vença isso, pessoal. Seja humilde. Para que Deus possa te acolher, te escolher. Para que Deus possa te colocar e envergonhar aqueles que te zombam. E confundir os sábios. Sabe? Aniquilar aqueles que são. Para que o nome dele seja glorificado. Só para finalizar, olha que bacana aqui. Olha só, ó. Ora, está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você está entendendo, Glaucio, pessoal? Por que o homem natural ele é arrogante, né? Ele é orgulhoso, né, Glaucio? Ele não consegue, vamos supor, eu estou aqui pregando, aí ele está lá debatendo. Estou aqui falando a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Ele não está entendendo, ele não consegue compreender, Glaucio. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
tem que vir para o Espírito, pessoal. Para você compreender as coisas de Deus, né? E discernir as coisas de Deus, entender o que eu estou falando, né? Você tem que vir para o Espírito, tá bom? E para vir para o Espírito você tem que abandonar o seu eu. Tá legal? Abrir mão do que você acha. E aí sim, as coisas de Deus vão chegar até você. Deus vai ver o que você quer e Deus vai te entregando à medida do que você for buscando. Tá legal? Essa é a palavra, pessoal. Quer sair do último? Quer ir pro primeiro? Entenda as coisas de Deus. Entendeu? Compreenda as coisas de Deus. Como é que Deus faz, como é que Deus age. Para Deus agir, tem que ser assim, pessoal. Não tem outro caminho. Tá bom? Então para de bater a cabeça. Para de ir para os caminhos que não te levam a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Entra no caminho de Deus, que vai dar certo. Não teve uma pessoa, Glaucia, que foi humilde, reconheceu que a palavra de Deus é verdade, tomou a atitude de ir na palavra de Deus e não se deu bem. Eu quero que você me prove até Lázaro, né? Entrou no caminho de Deus e agora ele está lá no céu. Se deu bem. De uma forma ou de outra ele está bem. Porque ele creu. Tá legal? Que Deus te abençoe, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Hoje é véspera de Natal. É o dia que foi constituído para a gente ter o significado da vinda do Messias à Terra. Tem nada a ver com Papai Noel, né? Foi o dia mais importante. Quando o Messias veio à Terra. Eu lembro que a Bíblia diz que os anjos chegaram aos pastores em região e falaram assim, ó, chegou o Messias. Messias, bem-aventurado vocês, homens, porque chegou o Messias. Tá legal? Que chegue o Messias na sua vida também nesse Natal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.